Como faz qualquer pessoa poupar? Essa pergunta é de $1 milhão. E tem muita gente que tem opinião, né? É mais fácil poupar se você for por aqui, se você usar uma estratégia desse outro jeito. Mas o que é que diz a ciência, né? Esse, por exemplo, é um livro que dentro dele tem a explicação do programa Save More Tomorrow, de autoria do Richard Thaler, que é um prêmio Nobel de Economia e que é considerado o programa de maior sucesso no mundo para fazer com que pessoas poupem. E é sobre isso que a gente fala no vídeo de hoje, então vamos nessa. Bem, vamos ao conteúdo. Antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o like que fortalece aqui a entrega desse conteúdo, que é um conteúdo relevante, levado a sério para que ele chegue a mais pessoas. Como que você consegue fazer qualquer pessoa poupar? Com um sistema de arquitetura de escolhas que é construído com base em pelo menos 5 princípios psicológicos que respeitam o comportamento humano. E antes de falar esses 5, quando eu falo sistema de arquitetura de escolhas, né, o livro que eu mencionei é o livro Nudge, tá? O livro Nudge. Se você quiser ouvir esse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição de um podcast no qual eu leio livros de finanças e negócios para que você escute no seu tempo morto, quando você estiver no trânsito, por exemplo. E um dos livros que eu já li lá foi o Nudge, tá? Eu leio na íntegra e vou comentando o livro para quem trabalha no mercado financeiro. Pois bem, já na introdução, o Richard Thaler, que é um prêmio Nobel de Economia, né, um dos pais da psicologia econômica, ele traz esse exemplo da Carolyn, né, que eu vou chamar aqui de Carol. Diz que ela é responsável pelo serviço de alimentação de escolas nos Estados Unidos, de uma grande cidade, que ela cuida de centenas de instituições e, consequentemente, de centenas de milhares de crianças, né? Então, todos os dias, através da empresa dela, centenas de milhares de crianças se alimentam. E aí ela estava discutindo um dia com um amigo dela e começaram a dizer o seguinte: poxa, será que as crianças iam mudar o processo decisório do o que comer, né? Assim, o que eles vão colocar no prato, a depender de como fosse a disposição destes pratos para as crianças? E ela resolveu fazer uma série de testes, e nesses testes, ora a sobremesa ficava na frente, depois ficava no final, ora a batata frita ficava no campo de visão da criança, ora eram as cenouras, etc. Então, ela já traz aqui, ao simplesmente reorganizar o refeitório, ela foi capaz de aumentar ou reduzir o consumo de vários alimentos em até 25%. Significava que, com a mesma experiência, mas apenas mudando a ordem das coisas, ou seja, a arquitetura daquele contexto, as escolhas passavam a ser diferentes. E aí, toda a obra aqui do Nudge, ela traz essa provocação, né? Ou seja, um arquiteto de escolhas, ele tem a responsabilidade de organizar o contexto para que as pessoas tomem decisões melhores. Se você quer poupar dinheiro, é muito mais fácil fazer isso quando você arquiteta o seu contexto de tal maneira que isso te ajude a poupar, e não o contrário. Se você trabalha assessorando clientes, você tem que arquitetar essa decisão de poupar para que ela seja mais fluida, tá? E aí, com isso em mente, vamos lá. São 5 princípios psicológicos que servem como embasamento para o programa do Richard Thaler, que é o Save More Tomorrow, tá? Então tem algumas características deste programa que funciona muito bem lá nos Estados Unidos e que eu vou tentar traduzir aqui de uma forma que você pode aplicar na realidade de quase que qualquer pessoa. O primeiro é: muitas pessoas dizem que querem poupar, fazem planos de poupar, mas nunca efetivamente seguem isso à risca. Então o primeiro ponto é esse, ou seja, eu não posso me deixar levar pela ingenuidade, né, que a gente chama de ingenuidade comportamental, de, não, já que eu estou dizendo que a partir de agora eu vou fazer diferente, eu realmente vou, porque na prática existe uma distância entre aquilo que eu sei que eu deveria fazer, aquilo que eu digo que vou fazer e aquilo que eu efetivamente faço, tá? Então, dizer que vai poupar não é suficiente, primeira coisa. Segunda, é mais fácil se decidir por restrições de autocontrole se elas forem acontecer no futuro. Quando eu explicar a ideia do programa, você vai entender melhor. Mas, por exemplo, as pessoas dizem que vão começar uma dieta em breve e não hoje, tá? Então, poupar é visto pelo nosso cérebro como uma restrição. Você troca qualidade de vida no presente por qualidade de vida no futuro, né? E é mais fácil aceitar conviver com essa restrição se ela vai acontecer um pouco na frente e não
imediatamente. Então esse é o segundo princípio psicológico. O terceiro, apresentado por Daniel Kahneman, né, pelo menos de forma mais categórica, é o da aversão à perda, tá? Mas eu quero aplicar isso ao processo de poupança. Então as pessoas, elas odeiam ver a sua renda disponível diminuir, tá? Ou seu salário diminuir, por exemplo. Então isso é uma coisa importante a ser considerada também nessa estratégia para fazer quase que qualquer pessoa poupar. A quarta é o fenômeno da ilusão monetária usado em favor do processo de poupança. Então as pessoas elas percebem as perdas em termos nominais, não em termos reais. Isso é importante. Por quê? Porque elas não reajustam as percepções de perdas de acordo com a inflação. É por isso que, nesse sentido aqui da ilusão monetária, R$100 para uma pessoa comum em 2015 parece valer o mesmo que R$100 em 2024, né? Por mais que a maior parte das pessoas saiba que esses R$100 têm poderes de compra diferentes, tá? E a última, né, o 5º princípio psicológico é que a inércia exerce um papel poderosíssimo. Em finanças comportamentais existe inclusive um viés, que é o viés do status quo, né? Na dúvida eu tenho uma preferência por não tomar uma decisão, porque tomar decisão exige energia, né? Escolhas exigem energia. Então, ou seja, a minha estratégia, o meu status quo tem que privilegiar o processo de poupar e não o contrário, que é o que normalmente acontece. Então, olhando para esses 5 princípios aqui, qual que seria o plano ideal? O plano ideal é aquele onde você ou o seu cliente, né, se você trabalha como planejador, como wealth planner, essa pessoa se compromete de antemão com uma série de aumentos no valor da sua contribuição para a aposentadoria, por exemplo, tá? E fazendo isso em datas, preferencialmente, que coincidem com um reajuste na sua renda. E aí pode ser reajuste de contra-cheque, pode ser no mês que normalmente tem o dissídio, né? Pode coincidir com isso. O ideal aqui é sincronizar o aumento da renda, ou aumento esperado da renda, com o aumento no valor transferido para a conta de aposentadoria, né? Por quê? Porque dessa forma a pessoa não vê o salário líquido diminuir, em termos absolutos, tá? Em reais. E ao mesmo tempo, a pessoa acaba não interpretando o aumento da poupança, né? Poupança no sentido de contribuição, de valor poupado, como uma perda de dinheiro. Tá? Então, quando você adere a uma estratégia dessa forma, encarando como um programa, o aumento no valor da contribuição, ele se dá de forma quase automática, porque ele já foi definido de antemão. Tá? E porque a inércia atua para aumentar o valor. Eu não tenho que tomar outra decisão, eu já combinei que seria dessa forma. E não para evitar a poupança, porque a maior parte das estratégias a pessoa tem que parar para decidir que ela vai poupar e quanto poupar, e tudo isso toma energia. Então a inércia vem, não, depois eu vejo isso. Tá? Então, quando essa sistemática é combinada com uma adesão automática, os resultados são altos índices de contribuições, ou seja, maiores valores poupados. Arthur, como assim adesão automática? Então, tudo isso que eu falei aqui é um plano. Né? É um plano. Diz assim, olha, eu hoje consigo guardar R$500 por mês. Em junho do ano que vem, eu me comprometo a reajustar esse valor em 5%, porque eu vou ter uma correção esperada da minha renda, nem que seja pelo dissídio, de entre 5 e 7, por exemplo. E eu faço isso, eu já deixo programado. E assim eu vou revisando esse plano anualmente. Tá bom. Se eu ainda combino isso à adesão automática, que é, por exemplo, se você usa o Pix, já deixar essas transferências para a sua conta na corretora de valores, por exemplo, programadas. Então a pessoa sequer depende da lembrança e da motivação dela de todo dia 5 ir lá, parar, ver tal e transferir. Ela vai encarando isso como algo realmente que é essencial e, sobretudo, eu não dependo de nada eu não tenho que executar, eu não tenho que tomar essa decisão novamente. A partir do momento que eu me comprometi com isso, eu já programo isso. Inclusive, existem fintechs, existem softwares que fazem isso por você. Lá na Tech Finance, por exemplo, nós temos uma solução chamada poupança automática. Né? Então a gente já seta tudo isso para o cliente e executa tudo isso no piloto automático. Né? Faz muita diferença e ajuda demais. Mas aqui neste vídeo, então, nós temos esses princípios psicológicos
que fazem com que adultos, de forma responsável, realmente consigam poupar. As pessoas, quando saem de um vídeo, de uma palestra, de uma live que fala sobre educação financeira, saem normalmente assim, pô, agora eu vou fazer diferente, eu realmente vou poupar, isso é importante, o meu futuro, etc, etc. Mas aí vem a vida, vem os problemas, vem a rotina maluca e elas acabam deixando isso de lado. Dessa forma, nós aumentamos as chances de realmente conseguir seguir o plano, até porque ele está respaldado pelo comportamento humano. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like de novo, se não está inscrito no canal, se inscreve aqui. E se você tem sugestões de outros vídeos, outros temas que falam sobre finanças comportamentais, você gostaria que eu falasse sobre eles aqui no canal, é só colocar no campo dos comentários. E até a próxima.